Queria passar agora para a sua contribuição, trazendo um pouco da perspectiva de quem tem construído na prática a política de juventude e trabalho no nosso governo, o companheiro João Vitor Mota. João, que é acadêmico também, né? Tá aí com as suas pesquisas. Depois você me fala se já defendeu, João. Mas chamar você aqui para trazer sua contribuição a partir do seu lugar na gestão. João Camilo da Juventude do PT, e é bom destacar, foi um dos os maiores entusiastas de uma iniciativa da Fundação e do PT, que é hoje muito valorizada pela nossa geração militante, que é o Representa. Então, o João, eu lembro, era da Secretaria da Juventude do PT, o João fez a apresentação, o pessoal, a ideia do Representa é isso aqui, vamos comprar a ideia, vamos tocar. E é um dos grandes responsáveis por essa iniciativa que hoje já está bem consolidada, tanto na Fundação quanto no PT, para fortalecer candidaturas jovens. Então, João, Juventude e Trabalho, o que é que tem sido a reflexão que vocês têm feito no governo federal e como se enxerga essa realidade da juventude brasileira no mundo do trabalho a partir desse nosso quarto governo, do terceiro governo do presidente Lula à frente do país? Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com todos vocês, sobre sua mediação. Até é engraçado conversar com você sobre outros assuntos, porque a gente conversa em quantidade de assuntos paralelos na mesma conversa diariamente. Então é bom estar aqui discutindo o tema de trabalho, que a gente discute também cotidianamente em virtude de nossas ocupações, do nosso trabalho formal. Helena, André e Nádia que dividem essa mesa. E em nome de do Arthur Henrique, vou saudar toda a audiência. Fiquei feliz de ver Arthur aqui. É, importantíssimo na minha trajetória enquanto militante da nossa juventude do PT. Inclusive o próprio representa. Arthur, quando estava na tesouraria da Fundação, foi um fiel escudeiro da possibilidade de a gente ousar criar um programa de formação política para os nossos agora, muitos parlamentares jovens. É, Apesar de estar no Ministério do Trabalho, dirigindo a pasta de política de trabalho para a juventude, ainda sigo, ainda nessa direção da juventude do PT, da qual me aposento, felizmente, da juventude e da direção no próximo domingo, junto com Nádia. Então, por vezes, vou migrar a fala entre elementos e considerações do Ministério, mas também elementos e considerações de uma trajetória de militância no nosso partido, para ficar um pouco mais leve e me sentir um pouco mais leve, para não fazer uma fala formal enquanto Ministério do Trabalho, já que estamos no espaço entre companheiros na fundação do nosso partido, para que a gente consiga dialogar sobre o tema com mais tranquilidade e mais velocidade. E agradecer também Helena, André e Nádia, porque facilitaram muito minha fala. Passei o tempo todo riscando coisas que eu ia falar, porque fica mais fácil quando a gente faz mesas várias vezes. Quando a gente nunca sabe quem vai falar primeiro, né? Então eu brinco com a Helena que já sei o que ela vai falar mais ou menos, ela já imagina o que eu vou falar, então a gente vai adaptando a fala aqui para conseguir dar conta de todos os temas. E quando a gente traz como tema de debate o tema dos jovens neném barra sem e o trabalho precarizado, acho que a gente debate primeiro duas questões distintas. Uma, o trabalho precarizado é talvez a grande discussão que a gente deva se debruçar enquanto trabalho de juventude no nosso país. Acho que aqui está, enquanto geração de jovens, enquanto não só geração de jovens, enquanto geração de trabalhadores, aonde devemos concentrar nossos esforços e como lidar com a pressão para debater um campo estatístico, que são estatisticamente, os NEETs na Europa. Essa estatística que a gente importou da Europa, de uma realidade europeia, de uma demanda europeia de identificar e segmentar a sua juventude no mundo do trabalho, a gente incorpora esse agrupamento estatístico para as nossas reflexões de trabalho no Brasil, sem ter incorporado as condições de mercado de trabalho e as relações de trabalho que ali estão. Então, se a gente discute um grupo estatístico, sem abrir esse grupo estatístico. Então, quando a Helena traz a discussão, acho que aqui está o grande ponto. Precisamos entender o que são esse grupo estatístico dos nenéns. A gente pode dar o nome que a gente quiser, sem, mas a gente precisa entender quem são. Não faz sentido no Brasil, para dizer que não faz sentido no sul global discutir esse conceito estatístico sem entender quem são as pessoas que o compõem e como são as relações de trabalho nesses territórios, ainda mais em países como o nosso sul global, que tem uma participação de formalidade muito grande, onde o trabalho infantil resiste muito em ser extinto, onde as famílias têm dinâmicas de incorporação do trabalho e pressões sociais para a inserção precoce no trabalho muito fortes, e
uma questão muito mal resolvida sobre o trabalho de cuidados e os serviços públicos que seriam necessários para garantir o acesso, em especial de jovens mulheres negras e mães, ao mundo do trabalho e jovens mulheres negras. Eu fiz esse recorte específico que quando a gente abre o grupo estatístico, basicamente em sua totalidade, são aquelas que estão no trabalho de cuidados não remunerado. Então, acho que isso é importante, sejam cuidados de crianças, sejam cuidados de pessoas idosas, sejam cuidados de pessoas com deficiência. Trabalho que sem o qual nossa sociedade não viveria e trabalho sem o qual essas famílias não seriam acolhidas pelos ainda muito deficitários serviços públicos brasileiros. Então, a gente precisa entender que discutir os nenéns no Brasil, a gente precisa superar primeiro o elemento de trabalho de cuidados não remunerado, que é base da nossa organização social e base da nossa organização, inclusive territorial, nas periferias e regiões rurais do nosso país. Então, a gente precisa entender que isso faz parte de uma dinâmica. Se a gente não entender essas pessoas como trabalhadoras, a gente vai começar a patinar em discussões e não vai alcançar e pensar as políticas públicas necessárias para garantir direitos a esse grupo populacional que exerce funções essenciais para o nosso dia a dia. Então, acho que isso é importante para a gente começar saindo daqui e focando no ponto do trabalho e da precarização. Sempre que a gente discute trabalho e juventude, é o principal tema que a juventude demanda. Qualquer pesquisa que a gente for fazer, qualquer conferência, qualquer debate que a gente faz, e não é de hoje, nos últimos anos todos, e desde que a gente entende juventude enquanto esse conceito mais contemporâneo no Brasil, trabalho sempre é a demanda número um da juventude. E o bom de falar depois do André, porque o André começa a falar da demanda número dois dessa geração, que é saúde mental. Tanto nas últimas pesquisas quanto nas últimas conferências e diálogos sociais, a questão da saúde mental vem galopando para as lideranças até chegar na última Conferência Nacional de Juventude como o segundo tema mais debatido e mais demandado ao longo da conferência. Isso é um processo muito importante, só que esses temas não são dissociáveis. A gente não pode dissociar essa discussão. Se a gente fizer também, a gente pode cair num erro, e acho que a reflexão que o André traz é muito central para que a gente entenda o trabalho e o trabalho na juventude como um elemento adoecedor dessa geração de jovens e um elemento que a gente não pode desconsiderar como adoecedor de toda a nossa classe trabalhadora de uma forma mais ampla. Acho que a nossa discussão de saúde e segurança do trabalho, a saúde do trabalhador é uma discussão muito complexa e muito bem avançada. Talvez acho que um dos campos mais avançados de discussão do ponto de vista público, estatal brasileiro no campo de saúde, mas também a saúde mental talvez seja um dos menos privilegiados e menos debatidos quando se discute saúde, adoecimento psicossocial causado pelo trabalho. A gente fica feliz que recentemente o Ministério do Trabalho mudou a NR1 para adicionar o tema de saúde mental dentro das condições de saúde e segurança do trabalho, mas até que isso vire efetivamente algo material na ponta, vai demorar um longo período e a gente que é importante que a gente coloque isso na nossa pauta. E para começar a discutir, avançando sobre esse ponto, a gente avançou muito em números e quantidade de jovens trabalhando no Brasil. Só para trazer alguns números, a gente está em vias de ter os últimos números de CAGED, né? CAGED não sei se todos sabem, mas a gente tem dois grupos estatísticos clássicos quando a gente fala de estoque de trabalhadores. Estoque de trabalhadores é um nome péssimo, mas infelizmente é o nome estatístico que a gente dá que estão trabalhando formalmente. CAGED acompanha mensalmente a variação e o saldo de empregos no nosso país formais. No nosso governo, desde janeiro de 2023, a gente tem um saldo positivo, desde o último CAGED anunciado, de 4.933.856 mil pessoas trabalhando de forma formal, de forma positiva. Então, a gente tem praticamente 5 milhões de trabalhadores assinaram a carteira no nosso governo. Isso é um número muito relevante quando a gente pensa em mercado de trabalho. 5 milhões de pessoas, a gente está falando de uma crescimento de quase 10% da nossa formalização nos últimos 3 anos. Isso é muito relevante, isso é muita gente. Só que quando a gente começa a olhar esse dado por dentro, isso gera dois temas, uma preocupação e uma satisfação. Primeiro, quando a gente vai olhar esse dado, 4,7 milhões são jovens. Então, dos quase 5, 4,7 são jovens. Isso é um dado muito importante para a gente entender, que praticamente 9 em cada 10 trabalhadores de saldo positivo são jovens. Não quer dizer que pessoas não jovens não tenham consigo, mas o saldo é muito gritante. E quando a gente olha para esse dado ainda mais gritante, a gente fala de 3,5 milhões estão entre 18 e 24 anos. Isso é muito relevante. A gente está falando que 3,5 milhões de jovens de 18 a 24 anos assinaram a carteira nos últimos 3 anos. Básica, uma média ali de um pouco mais de 1 milhão por ano
tem assinado a carteira. Parece que é uma coisa um pouco estranha, mas quando a gente olha em grupo populacional, a gente está falando que 10% da juventude do Brasil assinou a carteira nesse governo. São 47 milhões, 45 mais ou menos milhões de pessoas jovens, 4,7 assinando a carteira. 10% dos jovens brasileiros assinaram a carteira a mais nesse governo. Não desconsiderando todos que já tinham carteira assinada e todos que não têm nem idade ainda para trabalhar ou estão em outras formas de trabalho. Isso é muita coisa do ponto de vista estatístico, gente. A gente não pode deixar de interpretar esses dados, interpretar uma série de debates em torno da carteira de trabalho, uma série de debates em torno da formalização, que passam a surgir quando a gente tem esse volume de pessoas jovens tendo a carteira assinada em um curto período de espaço de tempo, e jovens tendo a sua carteira assinada muitas vezes pela primeira vez após uma reforma trabalhista. Grande parte desses jovens não tinha idade laboral antes da reforma trabalhista. Então, o primeiro contato com o mercado de trabalho formal já é pós-reforma. Eu sou um ex-jovem, eu assinei minha carteira antes da reforma trabalhista, e passei a contribuir para a Previdência antes da reforma da Previdência. Então eu consegui ser prejudicado ali e ver meus direitos sendo saqueados. Esses jovens já entraram no mundo do trabalho sem esses direitos. Então é importante também a gente entender que muitos desses debates que nós fazemos sobre a carteira de trabalho muitas vezes não fazem sentido porque esses jovens não tinham a perspectiva de ter esse direito no momento que eles estavam sendo inseridos no mercado de trabalho. E acho que é muito importante que a gente fale especificamente dos jovens de 18 a 24 anos, porque a gente está falando que um a cada cinco jovens desse grupo etário assinou a carteira nesse governo. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa, estatisticamente falando. Isso é um fato social muito importante para a gente analisar e compreender o mundo do trabalho no último período. Então, acho que do ponto de vista quantitativo de empregos, a gente avançou muito. Só que aqui entra o grande debate. E eu acho que a gente precisa discutir qual é a qualidade desses trabalhos. Esses trabalhos são muito mal remunerados. Grande parte dessa remuneração está muito próxima do salário mínimo. A média vai ficar ali muito próxima do salário mínimo, como a Helena mostrou. Isso vai ter uma variação por conta dos contratos de estágio e aprendizagem que podem puxar a média salarial para baixo. Então, até se a gente for fazer uma discussão sobre horas, talvez essa média faça um pouco mais de sentido, não necessariamente sobre jornada completa, porque é um jovem aprendiz que é um jovem, ele vai trabalhar menos horas, então ele vai ganhar menos, então isso tem um efeito natural sobre o grupo estatístico, mas ainda assim esses empregos em média ganham um salário mínimo. Em quase sua totalidade, tem jornada de 44 horas. Em grande parte, se trabalham nos serviços, estão trabalhando 8 horas por dia, mais 4 horas ao sábado, conhecido como nossa temida e, quem sabe, em breve extinta escala 6 por 1. Inclusive, também é um ponto importante para o debate público não confundirmos jornada e escala. Acho que no último período a gente tem visto uma confusão completa sobre esses dois conceitos. São conceitos que andam de mão dada, mas não querem dizer a mesma coisa. Até porque quando a gente for olhar para os profissionais da saúde, eles vão discutir com escala 12 por 36 e outras escalas que fazem parte de uma discussão de escala e não necessariamente de jornada. Então, acho que é importante a gente avançar, até mesmo deixar esses debates separados, senão a gente perde oportunidades de avançar em outros debates por centralizar em apenas um debate da escala ou só o debate da jornada. E quando a gente discute trabalho de juventude, um trabalho precarizado, a gente precisa entender que tem um verbo que é muito importante na discussão de juventude. Acho que a Helena, que acompanha os debates de trabalho de juventude há muito mais tempo, deve ter visto isso há muitas vezes. Conciliar. Conciliar é um verbo muito importante para a juventude no mundo do trabalho. Conciliar trabalho e educação, conciliar trabalho e vida familiar, conciliar trabalho, educação e vida familiar, muitas vezes. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E esse é um ponto que vai levar a levantar a discussão que talvez a gente não tenha percebido que historicamente a juventude sempre tenha demandado por melhores escalas e melhores jornadas de trabalho. Sempre. E não é sempre a juventude do conceito contemporâneo de juventude. É a juventude sempre mesmo. Porque aqueles jovens que formavam sindicatos, que à época não seriam considerados jovens, nos anos 80, lutando contra uma ditadura militar, e tinham como sua pauta principal a redução da jornada, eles já estavam demandando isso porque eles queriam conciliar ao trabalho e vida familiar. Eles já queriam trabalhar menos horas para poder ficar mais tempo com a sua família. Já era uma reivindicação de direito de poder viver mais. Isso é uma reivindicação histórica da classe trabalhadora no Brasil, e a gente precisa entender que a gente nunca conseguiu endereçar propriamente esse debate, e quando a gente conseguiu endereçar, a gente nunca conseguiu garantir a mobilização social para que esse debate tivesse centralidade, e agora a gente tem a mobilização social, a gente não pode perder sobre quem terá o protagonismo da agenda, a vitória social. Não importa quem vai sair na foto, o que importa é que a gente garanta o fim das classes 6 por 1 e a redução da jornada de trabalho para todos os trabalhadores no Brasil. Acho que isso que importa, que essa é uma pauta histórica. E a gente não pode esquecer quem fez a emenda
da redução de 48 para garantir as 44 horas hoje. Pode esquecer, né? Acho que a gente perde o elemento histórico, que era um deputado, então, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, deputado constituinte, que faz a emenda constitucional de redução da jornada, porque no Brasil, antes da Constituinte, a jornada era 6 por 1, com 8 horas, todos os dias, só tendo o domingo de descanso, o guardado domingo religioso no nosso país. Que assim se constitui. Então é importante que a gente entenda também que a gente tem uma história de construção sobre esse tema. E a gente precisa endereçar esse debate, porque esse debate não é um debate novo, esse debate não é um debate que atormenta essa geração de juventude, ele atormenta todas as gerações de juventude, porque se a gente não avançar sobre esse debate, dificilmente a gente vai avançar sobre o tema da saúde mental e sobre a qualidade do trabalho. Eu acho que, junto com a jornada, escala, remuneração soma os dois principais pilares que sustentam a precarização do trabalho hoje. A baixíssima remuneração e as péssimas condições de jornada e escala de trabalho. Aqui se sustenta. A gente pode dizer sobre outras formas problemáticas, mas esses são pontos centrais e são pontos que dependem, em grande parte, de um estímulo estatal na questão do salário, pelo aumento do salário mínimo, ganho real do salário mínimo. Isso é fundamental para a garantia de melhores condições de trabalho para a juventude, porque é a juventude, sobretudo, que ganha o salário mínimo, em sua maioria, então a gente precisa garantir isso. O salário mínimo tem um papel fundamental na definição, se a gente for dizer em termos econômicos, né, do trade-off sobre a informalidade e a formalidade. O salário mínimo baliza também as condições da informalidade, porque se eu entendo que o salário mínimo passa a crescer, eu passo a ter mais condições e a informalidade não traz, você traz uma proporção importante para buscar a formalização, porque a informalidade não garante essa renda que a formalidade garante. A gente precisa entender que tem esse elemento indireto que é extremamente importante para a gente considerar. A gente precisa debater remuneração, a gente tem uma vitória importante, consolidando a Política Nacional de Salário Mínimo, agora em lei, que a gente já tinha feito isso nos primeiros governos. Inclusive, Arthur está aqui como prova viva da história das grandes marchas que a Central Única dos Trabalhadores fazia a Brasília para demandar a Política Nacional do Salário Mínimo. Não é uma vitória só do nosso governo, é uma vitória coletiva da nossa organização de trabalhadores que demandavam por essa política. A gente não tinha implementado essa política em lei, a gente perde ela no governo é, golpista de Michel Temer, perde esse valor e durante muitos anos a gente não tem um aumento real do salário mínimo. Isso é um ponto importante para entender também o quanto essa juventude entra cada vez mais precarizada no mercado de trabalho, porque ela entra ganhando um salário mínimo que não condiz com os custos acumulados da inflação que viram. Por isso que essa mesma juventude que hoje ganha um salário mínimo e via seus pais ganhando um salário mínimo não entendem como seus pais faziam um malabarismo para sobreviver com a mesma quantidade de dinheiro, porque de fato não é materialmente a mesma quantidade de dinheiro. Então, acho que esse é um ponto central que a gente precisa discutir quando a gente debate remuneração, jornada de escala, porque a palavra que o jovem demanda é para conciliar coisas. Ele quer conciliar coisas, porque ele precisa conciliar coisas. Precisa entender que a juventude, como elemento social, é um momento de transições da vida. A transição da adolescência para a vida adulta e a transição da juventude para a vida adulta, vamos dizer assim, uma vida adulta plena. E a gente vai aumentando o tempo histórica, a gente vê as sociedades aumentando e mudando a faixa etária de juventude, porque cada vez mais os jovens demoram para atingir esse processo, demoram para ter seus filhos, demoram para comprar suas casas, demoram para ter estabilidade de vida, que seria o momento que eles saíssem da juventude. Então a gente passa a aumentar a juventude, porque a gente não consegue garantir condições mínimas de pessoas de 28, 29, 30, 31 anos garantirem a subsistência das suas famílias, conseguirem planejar suas famílias, conseguirem garantir condições mínimas de dignidade. Então, acho que esse é o grande ponto de discussão para a nossa geração: é qualidade de trabalho, qualidade de empregos, qualidade de remuneração, qualidade de relações de trabalho, porque os jovens discutem isso, mas a gente também precisa discutir do ponto de vista de outras políticas públicas. Um dos principais motivos de demissão voluntária, em 2023 a gente bateu o recorde no Brasil de demissões voluntárias. Isso quer dizer número de pessoas que pediram demissão, né? Traduzindo isso para o português mais do dia a dia. Nunca tantas pessoas tinham pedido demissão no Brasil como em 2023. Em pesquisa do Ministério, a gente foi olhar por quê. Grande parte dos motivos, remuneração. Outra parte do motivo, distância do meu trabalho para minha casa. Esse é um elemento importante. Se eu vou ganhar um salário mínimo longe, um salário mínimo perto, eu vou ganhar um salário mínimo perto, não importa o trabalho. E isso é um problema do ponto de vista de construção de carreira. Porque essa discussão não está parte do vocabulário. Então, quando a educação vai discutir projeto de vida, todas as mudanças que o quinto itinerário se propõe trazer, ele está completamente desconectado da realidade material. Porque as pessoas fazem escolhas a partir de realidades muito mais concretas, como como mais perto eu posso ficar da minha família, como mais perto eu posso ficar da minha casa, porque com salários muito próximos e condições de trabalho muito próximas, as pessoas tendem a se deslocar. Então, esse é um ponto concreto. É, e para tentar Faltam cinco concluir, minutos. aproveitando que Gabriel já me falou 5 minutos, então já deve ter estourado os 5 minutos que ele tinha me dado na mensagem aqui.
A gente precisa entender porque há uma grande rotatividade. Com um grande número de pedidos de demissões voluntárias, há uma grande rotatividade no mercado de trabalho. Isso vai gerar problemas futuros. Isso não é um problema hoje que a gente está atingindo recordes históricos de contratação, mas isso pode gerar problemas futuros no mercado de trabalho, por um mercado de trabalho um pouco imaturo, com pouca inclusão produtiva efetiva. Quando a gente pensa em inclusão produtiva, esses empregos não são efetivamente partes do processo produtivo brasileiro, eles são rapidamente extintos num caso de uma crise econômica. Se a gente entra um refluxo econômico, se a gente continua com taxas de juros que impedem o investimento produtivo, esses empregos não se convertem em empregos mais centrais para a nossa sociedade e eles rapidamente serão cortados. Empregos de serviços, comércio, se a economia desaquece, esses empregos são extintos. E quem será demitido serão os jovens. A gente venciou esse ciclo em 2014, 2015, 2016, e essa geração que hoje tem seus 30 anos, 35 anos, paga o preço em uma instabilidade na carreira e dificuldade de se realocar por um momento econômico ruim, para um péssimo desenho de políticas de trabalho e qualificação e aumento de produtividade associada ao trabalho. E claro, também a gente não pode discutir produtividade de trabalho no Brasil sem discutir investimento em condições de trabalho, equipamentos, tecnologia, é mais um debate um pouco mais complexo sobre o trabalho. Para encerrar, então, a gente precisa discutir rotatividade, porque essa rotatividade impacta a juventude, a gente precisa discutir condições de trabalho, a gente precisa discutir qualificação, e a gente precisa disputar o debate de empreendedorismo. Não tem como a gente parar e abandonar o debate de empreendedorismo, deixar com que coaches na internet façam e pintem o debate de empreendedorismo, sendo que grande parte do que são os reais empreendedores da sociedade brasileira são trabalhadores e trabalhadoras que dependem de políticas públicas, são trabalhadores e trabalhadoras que dependem de políticas de trabalho acertadas para melhorar suas condições, inclusive, no empreendedorismo, e muitas vezes fazem um empreendedorismo de subsistência, um empreendedorismo que ganham muito pouco e dependem muito de cargas horárias altíssimas para subsistir. Então a gente não pode deixar de disputar quem são os empreendedores brasileiros e tentar disputar essas pessoas, porque a gente precisa colocá-las aonde realmente a gente pode acolhê-las e realmente promover políticas públicas para os reais empreendedores brasileiros, e não criando um mito do empreendedor, o revolucionário que vai criar uma tecnologia e ficar rica. As pessoas sabem disso muitas vezes. Talvez elas não queiram materializar, mas elas sabem que elas não vão ficar ricas num empreendedorismo de guerrilha, vendendo comida na porta de estação de metrô, montando uma barraquinha de café da manhã no ponto de ônibus. Elas sabem que elas não vão enriquecer, mas elas conseguem garantir provavelmente condições de remuneração interessantes para o que elas esperam e provavelmente mais flexibilidade para conseguir conciliar outras tarefas que elas têm. Muitas vezes trabalho de cuidados, acompanhamento dos seus filhos, muitas vezes que não são abarcados por outras políticas públicas da educação e nas políticas de cuidados no geral. Então, para concluir, acho que é importante a gente entender isso. Importante que a gente faça uma transmissão de conhecimento geracional sobre a importância da organização e dos sindicatos. Acho que a gente tem algumas coisas que acho que a minha geração já esqueceu um pouco, mas a geração que vem depois não sabe que vale alimentação, vale refeição, valor de vale transporte, plano de saúde, essas questões não são benefícios, são direitos conquistados por negociação coletiva. A gente precisa debater a centralidade da negociação coletiva, porque se a gente não debater a centralidade da negociação coletiva, a gente não vai debater a importância de fortalecer os sindicatos, mesmo que as juventudes não se engajem, porque elas acabam mudando de categoria muitas vezes ao longo da vida, mas para que os sindicatos entendam na juventude aliados importantes para que façam negociações pensando neles. Pouquíssimos sindicatos brasileiros discutem estágio e discutem aprendizagem nas suas negociações coletivas. Pouquíssimos sindicatos fazem, e é muito importante, porque se um sindicato estende na sua negociação coletiva os benefícios de vale alimentação, vale refeição, auxílio-doença e outras coisas para aprendizes, por exemplo, ele tem um ganho de qualidade, independente daquela renda direta associada na carteira de trabalho. E pouquíssimas convenções e negociações, por assim por dizer, estendem esses benefícios a essas pessoas. Olham para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho como trabalhadores que precisam ser protegidos e devem ser tema das suas negociações. Acho que isso é importante, que a gente precisa entender também esse debate quão importante, porque muitas vezes as negociações abandonam, porque muitas vezes os jovens também não entendem que, por meio das negociações, poderiam conseguir melhores condições de trabalho. E encerro aqui minhas provocações desse momento, sem conseguir falar de uma série de assuntos, mas tentando trazer alguns debates que são importantes para a gente direcionar a nossa organização e para como a gente consegue, enquanto organizações de juventude, engajar com organizações que são importantes para o debate e engajar para isso. E também discutindo aqui, só para conciliar, já que o nosso governo tem como prioridade a discussão da redução de jornada, que a gente consiga, enquanto organizações de juventude e organizações de trabalhadores, ser um pouquinho mais
radical do que a proposta que vem, até porque essa proposta será, se a gente conseguir consolidar 40 horas e 5 por 2, isso é revolucionário para 90% dos trabalhadores brasileiros, mas a gente não consegue dialogar para diversas categorias da classe média que não verão diferenças práticas, porque suas negociações já garantiam trabalho 5 por 2 e já garantiam 40 horas por semana. A gente não vai dialogar com uma imensa parte e a gente perde um aliado importantíssimo para que a gente consiga dar um passinho um pouquinho maior e aproveitar essa jornada histórica para garantir uma vitória que seja mais sustentável ao longo dos anos, para que a gente não tenha que daqui a 10 anos continuar debatendo redução de jornada, porque os 40 não serão suficientes para as demandas da nossa sociedade. A gente tem que propor algo além para que a gente consiga efetivamente materializar essa conquista enquanto organizações, porque a gente precisa botar o debate para além do possível. É papel nosso enquanto organizações, partidos políticos, centrais sindicais, movimentos de juventude, pautar um pouquinho além do que é possível. A gente precisa debater isso com a sociedade e trazer uma parte importante da classe média que não tem visto a importância de se engajar nesse debate e são fundamentais para que a gente faça uma vitória muito mais concreta e importante no tema da discussão da redução de jornada e fim da escala 6 por um. Muito obrigado. Muito obrigado, João, pela sua contribuição aqui, pelo trabalho que você tem conduzido no governo federal no tema de trabalho, de política de trabalho para a juventude. A turma da Fundação, queria que também parabenizar demais o papel que a Andressa tem tido na organização desse evento aqui, fazendo todo o acompanhamento pela Fundação e promovendo esse debate aqui nosso hoje. Mas há uma preocupação muito grande com o tempo, porque, claro, as exposições foram evoluindo um pouco além do tempo previsto, mas queríamos, por óbvio, abrir para perguntas, né, colocações para comentários dos panelistas, com essa consideração importante do limite temporal, né? Então, projetar aí uma pergunta de 2 minutos, né, uma consideração rápida, para que a gente possa também ouvir um último comentário dos nossos panelistas antes de encerrar.